Olá! Quanto tempo, hein? Ultimamente tem muita gente preocupada aí com as fake news, principalmente porque estamos no ano de eleições. Mas há outra forma da gente apurar a verdade. Além da boa fonte, claro, a boa fonte sempre tem que ser procurada, né? A notícia num veículo sério, idôneo. Mas além disso, há como a gente também avaliar o que está sendo feito. Comparar com o discurso. Por exemplo, nós tivemos recentemente 13 anos de governo do PT, um partido que diz trabalhar para o povo, para os trabalhadores. Agora, o destaque deste governo foi dado ao pré-sal, ao petróleo, às grandes obras do PAC, muitas delas inacabadas, inclusive interrompidas por problemas de má gestão, desconfiança e de corrupção, ou seja, o nosso dinheiro foi parar na mão de maus empresários, que por sua vez desviaram para políticos, autoridades, e aí virou tudo uma bagunça, né? Tá aí a Lava Jato como um dos exemplos, né? Desse descaso com o dinheiro público. Então eu pergunto a você, faz algum sentido um partido que se diz de esquerda, um partido socialista, um partido que se diz do povo, dos trabalhadores, procurar investir mais em petróleo, em grandes obras, do que, por exemplo, na saúde, na habitação, na segurança, na educação principalmente? Faz sentido isso? Aí você pode me dizer, mas e o Bolsa Família? Bom, muito bem, o Bolsa Família investe aproximadamente 27 bilhões por ano. Sabe quanto custou a Petrobras para o governo no ano de 2015, ou pelo menos aquilo que foi direcionado para a Petrobras? 400 bilhões. Ou seja, você tem 15 vezes mais para o petróleo do que para a miséria, do que aqueles brasileiros que estão em situação de pobreza extrema. Faz sentido? O grande projeto social foi o Minha Casa Minha Vida. Muito famoso, de muito sucesso, muito querido. Ah, é? É para isso que estamos aqui, nesse cenário. Para falar exatamente de como o Minha Casa Minha Vida podia ser muito melhor. Fique ligado, está no ar Ideias para um Brasil Melhor. Ideias para um Brasil melhor. Vamos falar de um caso prático que eu testemunhei. A pessoa foi comprar um imóvel aqui na Grande São Paulo, o valor é de uns 150 mil reais, e o governo entrou com um subsídio em torno de 20 mil, e ele pagará uma parcela de 600 reais por um pouco mais de 30 anos. Isso porque ele tem uma renda em torno de 2 mil reais mensais. O apartamento tem mais ou menos 40 metros quadrados e 2 quartos. Aí você me pergunta, poxa, o que tem de errado nisso? A pessoa, se fosse comprar isso de forma convencional, daria uns 15 mil de entrada pelo menos e assumiria uma parcela de R$ 1.300 aproximadamente. Ora, então, o que há de errado? Você vai entender fácil. O IBGE tem divulgado dados de que o metro quadrado da construção custa em torno de R$ 1.000, na média. Há regiões que custam abaixo de R$ 800 o metro quadrado construído, considerando material e mão de obra. Há tabelas aí nos jornais, principalmente no final de semana, você pode consultar, tá bom? Abaixo desse custo você vai encontrar aquelas construções pré-fabricadas. Você encontra imóveis de 40 metros quadrados por menos de 30 mil reais. E isso é o custo do imóvel para mim e para você, ou seja, no varejo. Agora imagina, para uma construtora, qual é o custo? Sabemos que as construtoras entregam dezenas de milhares de unidades por ano. Então imagina para a construtora aquela bacia ou vaso sanitário, que para mim e para você custa aí R$ 90. Quanto custa para uma construtora que compra 30 mil vasos sanitários? Uma janela que custa 150, quanto custa para a construtora que compra 30 mil dela? E assim vai. Uma torneira custa menos de R$ 30. Quanto custa cada uma para uma construtora que compra mais de 30 mil torneiras? Da onde eu tirei esse número de 30 mil? Basta ver no site da MRV, por exemplo, que é uma construtora que participa ativamente do Minha Casa Minha Vida.
Ela entregou no ano passado mais de 30 mil unidades. O que eu quero dizer é que aquele imóvel de 40 metros quadrados e 2 quartos, ele pode ser ainda mais barato do que 26 a 32 mil reais para a sua construção, devido exatamente ao grande poder de negociação que as construtoras têm devido à grande quantidade, à enorme quantidade que compram. Então é um valor bem mais baixo do que é para mim e para você. Então imagine, aquele subsídio de 20 mil reais, mais ou menos, que o governo entrega para o Minha Casa Minha Vida, já seria suficiente para todo o imóvel, livrando o cidadão de ficar mais de 30 anos aí pagando em torno, no exemplo real que demos, em torno aí de 600 reais por mês. Isso é social. Novo, veja essa matéria da Folha de São Paulo, que mostra a diferença entre o custo do metro quadrado construído num sistema habitacional de baixa renda da prefeitura comparado com o do Estado, né, o CDHU. Se fosse comercial, não teria problema discutir. Mas é Minha Casa Minha Vida, um projeto social bancado pelo governo, portanto pago por mim e por você. Por que então um contribuinte de baixa renda precisa pagar 600 reais por mais de 30 anos, quando o custo de onde mora foi pago com sobras só com o subsídio do governo? Outra pergunta, onde foram parar os 130 mil reais? Compra do terreno? Claro que não, né? Se fosse um condomínio como esse aí de Guarulhos, de 1.500 famílias, seriam 195 milhões de reais disponíveis para isso. Paga o terreno, o lucro fica então com a construtora, que no fim é a grande beneficiada do programa Minha Casa Minha Vida. Recapitulando, nesse exemplo real, a MRV recebeu 20 mil reais de subsídio do governo, ou seja, o meu e o seu dinheiro. Depois, através do agente financeiro, que neste caso, nesse exemplo que eu dei, foi o Banco do Brasil, poderia ser a Caixa Econômica Federal, também com o meu e o seu dinheiro, financiaram os 130 mil reais restantes, e o contribuinte que adquiriu este imóvel vai continuar pagando por mais de 30 anos o valor de 600 reais. Você entendeu? Lamento dizer aos devedores do Minha Casa Minha Vida, mas vocês poderiam ter seu imóvel, essa casa onde você mora, totalmente quitada só com o subsídio do governo, que sei lá por quê, prefere incrivelmente passar ao contribuinte, ao cidadão, com um valor 6 vezes maior. Ou seja, empobrece os mais pobres para enriquecer os mais ricos. E incrivelmente isso foi feito por um governo popular, um governo de esquerda. Esta é a ideia para um Brasil melhor. Você fazer o programa social pelo valor de custo, sem obtenção de lucro. Se é social, não pode ter lucro. E se o Estado não consegue administrar essa ação, que o entregue a preço de custo, sem obtenção de lucro. É social. Olha aí um casal buscando a sua casa, a sua vida. Espero de verdade que todos tenham o seu cantinho, o seu lugar para morar. Isso é muito importante. É dignidade para o nosso povo. É triste, né? E a situação de muita gente por aí que está na calçada, debaixo de ponte, e tem dificuldade de encontrar o seu lugar para morar. Muito bem. Comente, corrija-me, enriqueça esse programa, participe e se inscreva, que assim você recebe automaticamente a informação da disponibilidade do próximo programa, que vai tratar da reforma da Previdência. Não perca! Graça, paz, fé, esperança, amor. Tchau! Ideias para um Brasil melhor.